Olá pessoal, meu nome é Nelson Cury Filho, sou fundador do Fórum Brasileiro da Família Empresária. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar um grande amigo, nosso amigo professor doutor Newton Dallaire, foi considerado o xerife dos preços altos, um dos idealizadores do Plano Real, hoje fundador da consultoria Decisão, e nós vamos falar um pouquinho sobre o momento atual que o Brasil está vivendo e como as empresas familiares podem lidar com essa transição que o Brasil está passando. Dallaire, obrigado pela presença aqui, fico muito honrado pela sua amizade, sua presença, e gostaria de estar iniciando essas perguntas baseado na sua experiência de como você vivenciou a criação do Plano Real e criando um paralelo desse momento de transição política e econômica que o Brasil está vivendo, como as empresas familiares poderiam se posicionar nesse momento de transição? Bom, muito obrigado aí pelo convite, Nelson. É um prazer sempre estar com você, com a tua família. De longa data nós nos conhecemos. Eu acho que o momento político atual ele é extremamente complexo, tanto econômico quanto político, mais complexo até do tempo em que nós vivenciamos e elaboramos o Plano Real. No Plano Real nós tínhamos um problema essencialmente econômico. Nós vínhamos passando por uma restrição econômica muito grande, saindo de um plano Collor, que confiscou a poupança do cidadão brasileiro, e com um grande déficit público, com problemas comerciais muito sérios. Hoje nós estamos praticamente iguais, do ponto de vista econômico, um pouco mais agravado, com uma dívida pública muito grande. O que o Lula diz no passado, que acabou com a dívida externa, é brincadeira, ele simplesmente transferiu a dívida externa para dentro do Brasil. E hoje nós temos uma dívida interna de mais de R$1 trilhão. Isto é o que nós temos que lidar com o problema atual. A equipe econômica nova do presidente Temer vem trabalhando nessa direção, caracterizou efetivamente um déficit público da ordem de 170 bilhões de reais, que nós vamos ter que levar no mínimo 2 anos a 3 anos para conseguir reequilibrar as finanças públicas. Este é o grande problema do Brasil. E por que chegamos nesse ponto? Porque gastamos muito mais do que recebemos e gastamos mal. Essa é que é a realidade dos fatos. Então nós vamos ter que fazer um conserto diferente da época do Plano Real, porque nós temos um problema político muito mais grave do que havia naquela ocasião. Espero que agora, com essa mudança de governo que está aí, os novos dirigentes da área econômica, da área de relações internacionais e de outros segmentos possam voltar a colocar o Brasil nos trilhos, levando algum tempo, e isto aí trará, sem dúvida alguma, reflexos nas organizações familiares, na micro e pequena empresa. Você poderia citar quais os impactos e como essas empresas familiares, que medidas poderiam ser tomadas para minimizar essa transição difícil que nós estamos atravessando? Eu acho que as empresas familiares têm que se concentrar prioritariamente nessa passagem de 1 a 2 anos. Tem que examinar qual é o nível de endividamento bancário e endividamento tributário, tentar, na medida do possível, uma renegociação com os bancos, uma renegociação com o fisco, que é bem mais difícil do que uma renegociação bancária, mas é fundamental que as organizações familiares se conscientizem do momento. Aquelas que estiverem bem capitalizadas, é um momento adequado para novos investimentos, para que ela, desenvolvendo os novos investimentos, possa estar pronta, com o investimento pronto, para daqui a 2 anos estar muito bem no mercado e estar preparada para desenvolver. Dallaire, você acredita que a governança familiar pode ajudar as empresas familiares a atravessarem com maior tranquilidade esse momento de dificuldade? Olha, as empresas familiares, Nelson, as de pequeno porte, elas têm que resolver os problemas internos da melhor maneira possível. As empresas de porte médio, seria altamente conveniente que elas pudessem começar a examinar a governança corporativa.
com o estabelecimento de conselhos deliberativos e de conselhos de família, porque normalmente os problemas familiares acabam interferindo nas soluções das empresas. Isto não é conveniente. Então seria altamente interessante que elas criassem um conselho familiar independente do conselho deliberativo e que este conselho familiar designasse 1 ou 2 membros para participar do conselho deliberativo e aquele melhor preparado para participar efetivamente da diretoria executiva da empresa. Isso seria altamente conveniente que a empresa média começasse a pensar rapidamente nesse tipo de solução administrativa. Na sua carreira, você tanto teve sua carreira política, como hoje você está do lado, vamos dizer, do empresariado, né? Fundou a Decisão Consultoria. Como que é a sua empresa, como você vem ajudando essas empresas familiares e que medidas poderiam ser adotadas para ajudá-las a atravessar esse momento? Olha, eu tenho, através da Decisão Consultoria, que já estamos há mais de 25 anos no mercado, ajudando os empresários, principalmente os empresários de porte médio e porte pequeno, a superar todas essas dificuldades que eles viveram e nós temos vivenciado desde o plano Cruzado 1, Cruzado 2, Plano Real, Plano Collor 1, Plano Collor 2. Cada vez que o empresário enfrenta um plano econômico desse, ele tem que adotar uma solução própria dentro da sua empresa, com as dificuldades e as carências que normalmente quaisquer empresas apresentam numa situação dessa. A nossa vivência é, em cada etapa de um desses planos, nós tivemos que orientar a empresa familiar como se comportar. E uma das formas que eu mais tenho divulgado por aí é que a empresa familiar tem que começar a preparar os seus sucessores desde o início. Aquelas pessoas que estão estudando, os pais, os dirigentes principais, devem tentar orientar a carreira da melhor maneira possível. Agora, tem que entender aquilo que o seu filho, aquilo que a sua filha, aquilo que os seus netos gostariam de fazer dentro da empresa familiar. Pode ser até que alguns deles não tenham interesse. Tenham interesse em outras profissões, outros tipos de coisa, que seria altamente conveniente que os familiares incutissem na cabeça dele que qualquer que seja a profissão que ele adote, ele tem que estudar, ele tem que se preparar para ser bom naquilo que ele escolheu na sua carreira, seja ela qual for. Agora, dentro da empresa, ele tem que entender que tem métodos, tem processos, e que por mais que ele seja independente ou queira ser independente, ele será obrigado a seguir algumas regras básicas, não só de processos administrativos e empresariais, mas de processos familiares, de relacionamento pessoal, porque não é o fato dele ser o dono da empresa que ele pode espezinhar com alguns dos seus funcionários. Ao contrário, ele deve ser um parceiro, deve ser um partícipe, e os funcionários devem entender que realmente ele é o substituto futuro das empresas, dos administradores das empresas familiares. Ou seja, membro de empresa familiar tem deveres e obrigações, né? Sem dúvida alguma, qualquer que seja empresa, de qualquer porte, seja pequena, média e grande, tem direitos e tem obrigações. E na pessoa da família, ele tem até mais obrigações do que direito em relação aos funcionários. Por isso que ele tem que dar o exemplo. E o exemplo o funcionário absorve. Eu tive experiências no setor privado, tive experiências no setor público, administrando, à época, o Plano Real, e depois trabalhando com a habitação social e trabalhando com o Sebrae São Paulo. Deu para perceber, ao longo da minha carreira privada e pública, as diferenças entre uma administração privada e uma administração pública. O que eu concluí ao longo desses 40 anos de experiência é que a empresa privada tem nos seus métodos que obedecer um pouquinho à cabeça das empresas públicas. Elas são metódicas, porém não adotar principalmente aqueles parâmetros da empresa pública que vai colocar um freio na empresa privada. Ela tem coisas muito boas nas empresas públicas que poderiam ser adotadas pelas empresas privadas
como método de trabalho, método de acompanhamento, monitoramento e fiscalização de tudo que acontece na empresa privada. Às vezes, o próprio dono acaba não sabendo tudo o que acontece dentro da sua empresa. Dalari, hoje, a base da economia brasileira são as empresas familiares, praticamente 90%, mas dentro das 90%, eu diria que 85% são pequenas e médias empresas. Você, como foi diretor do Sebrae, você diria que a saída, então, para as empresas familiares, no quesito perpetuação, seria a capacitação desses membros familiares? Sem dúvida alguma, eu não tenho... Hoje a minha experiência como diretor, que fui do Sebrae São Paulo, eu acho que a capacitação dos membros começa no prézinho. Na minha visão, ele começa lá embaixo, na estrutura familiar, na estrutura educacional, onde ele é formado. E às vezes, não importa que ele vá para uma grande universidade, que às vezes ele pode trabalhar numa universidade ou se formar para uma universidade média, fazendo posteriormente um pós-graduação e um mestrado, um doutoramento, ele acaba se capacitando da melhor maneira possível. Mas o que vai capacitá-lo mesmo é a vida. Se ele puder logo com 18, 19, 20 anos, começar a trabalhar na empresa, naqueles segmentos, os mais simples possíveis, porque é do mais simples que você chega no mais complexo. Ele começa a trabalhar na empresa nessa idade que eu lhe falei, quando ele estiver formado, 25, 27, 28 anos, ele está apto a exercer qualquer papel dentro de qualquer empresa média do Brasil ou fora do Brasil, sem dúvida alguma. Ou seja, criar musculatura. Ele tem que criar musculatura primeiro para poder depois enfrentar as dificuldades. Porque se ele não estiver preparado, o primeiro problema que ele estiver dentro da empresa e que sobrar para ele, ele vai ter dificuldade em resolvê-lo. Não por nada, ele tem a maior boa vontade possível, mas vai faltar estrutura educacional e de relações pessoais para que ele possa resolver alguns problemas de âmbito mais difícil para ser resolvido. Você diria que esses filtros de o conselho de família, o mesmo fundador, colocar na questão da formação, de que os membros familiares deveriam ter uma formação superior, alguns anos de experiência fora do mercado, uma pós-graduação, um mestrado, etc., é um pré-requisito para, vamos dizer, a continuidade e o sucesso da empresa familiar? Olha, eu não diria que seria um pré-requisito, é um requisito básico. Ora, se ele não puder fazer um curso superior ou qualquer outra coisa, por qualquer razão, ele tem condições hoje no Brasil de cursos técnicos maravilhosos, sendo empreendidos no SESI, no SENAI, no SENAC, no próprio SEBRAE, que são instituições que têm cursos rápidos e cursos muito bem fundamentados. Se ele pudesse até participar no ensino médio dele, num curso técnico, ou de um SENAI, ou de um SENAC, ou de alguma entidade média dessa, ele já começaria a se preparar para ser o empresário do futuro. Há cursos maravilhosos no Brasil e que eu recomendaria que as empresas familiares começassem a pensar seriamente em capacitar os seus membros, começando lá de baixo, para que eles assumam posições após os 25, 30 anos. Por mais que as pessoas falem que hoje nós temos gente talentosa, e temos, ainda bem que o Brasil tem gente nova, talentosa, mas eu acho que um pouquinho de quilometragem é importante para a gente talentosa. O que eu tenho visto em alguns aspectos aí é que o rapaz, por mais talentoso que ele seja, e ele acaba, ou a moça, olha, eu me formei aqui na USP, fui para Harvard e fiquei 2 anos em Harvard. Aí volta para a empresa e ele quer dizer que ele conhece tudo e na realidade ele não conhece nada. Ele tem que ter a humildade suficiente para aprender com os funcionários, com os operários, para usar toda a capacitação tecnológica que ele teve, usando um pouquinho da humildade e da experiência dos seus funcionários. A gente aprende muito com as pessoas, principalmente com as pessoas que trabalham no chão de fábrica e no chão de escritório. Dalari, é impressionante o seu currículo de vida, tanto na área privada quanto na área pública. A sua contribuição para o país e para os empresários tem sido assim, uma forma estrondosa. Muito obrigado
pela presença, obrigado pelo seu conselho aqui, obrigado pelas colocações. Tenho certeza que vem contribuir muito com não só as grandes empresas, mas também as pequenas e médias empresas, que são a grande base dessa economia brasileira. E, mais uma vez, queria agradecer a presença aqui no Fórum Brasileiro da Família Empresária. Tivemos a honra de entrevistar meu querido amigo, professor Dr. Milton Dallaire, fundador da Decisão Consultoria, que foi um dos idealizadores do Plano Real, para falar sobre o momento macroeconômico e como as empresas brasileiras vêm lidando com esse momento de crise. Não deixe de nos acompanhar em nossas mídias sociais www.fbfe.com.br. Espero vocês lá. Um grande abraço.